apresentado, né? Sou uma das lideranças do BREC, quero agradecer a todos pela oportunidade aqui, quero parabenizar todos os trabalhadores que foram para a rua com a gente, que graças a esses trabalhadores que essas portas estão sendo abertas, para formalizar as denúncias que nós fizemos nas paralisações, que é a baixa remuneração, que a gente precisa ter uma pauta aí de valor mínimo de R$10 por entrega até 4 km, R$2,50 por quilômetro adicional, 3 km no máximo para quem trabalha de bike, e as rotas agrupadas que sejam pago o valor integral. E aí a gente vê essa situação que o iFood vem fazendo, não só o iFood, mas todos os aplicativos. A gente vai falar no nome muito iFood aqui, porque ele é o monopólio, ele tem mais de 80% do mercado, é ele que puxa. Se ele aumentar o preço, todos aumentam. Se ele baixar, todos baixam. E foi isso que ele fez. Ele trabalhava R$10,90 e ele baixou para R$5,31 e todos os outros começaram a baixar também. Então, ele é o monopólio, é ele que puxa. Então é por isso que a gente fala tanto o nome, embora a Log não está fora, Lalamove, Rappi, 99, Uber, todas estão envolvidas também. Estamos falando aqui sobre a precarização que o iFood causa, não só para os entregadores, mas para os restaurantes também. Deputado, eles chegam a lucrar até 35%, mas eles não trabalham normalmente, igual uma empresa de motoboy ou os outros aplicativos que cobram por frete. Eles têm um lucro em cima do pedido. E como é que funciona isso? Vamos pular, eles podem cobrar até 35% em cima do valor de um pedido. Se tem um restaurante que tem uma entrega para fazer a 1 km e esse pedido custa R$200, eles cobram até 35%, que dá R$70. Eles pagam R$6,50 para o entregador e fica com R$63,50. Então o lucro deles é imenso. Isso é importante deixar claro para todos, que além deles fazer nesse formato, ele tem esse lucro imenso em cima de uma entrega, eles ainda fazem rotas agrupadas, que eles colocam 4, 5, 6 entregas em um roteiro, onde eles estão cobrando o valor integral nesse formato que eu acabei de explicar, mas eles estão pagando uma entrega de R$6,50 mais alguns adicionais. Eles não pagam o valor real como o entregador deveria ganhar. E isso, por que eu estou falando isso, deputado? Porque a população precisa saber que existe como o iFood aumentar o valor para nós, sem aumentar para a população, porque o ganho deles é imenso. Para vocês terem uma ideia, o que é? Eles lucraram no ano passado 7 bilhões, né? Lucraram não, o faturamento deles foi de 7 bilhões, com lucro de quase 600 milhões. Para vocês terem uma ideia do que estamos falando aqui, que milhões e bilhões, parece que é muito a mesma coisa, né? Mas se a gente pegar 1 milhão de segundos, só para fazer uma comparação, é equivalente a 12 dias. Se a gente pegar 1 bilhão de segundos, é equivalente a 32 anos. Como que uma empresa alcança esse faturamento bilionário, esse lucro milionário, em tão pouco tempo, em 6, 7 anos de existência? Então tem como eles aumentar para a gente, sem ter que aumentar para o cliente, que essa é uma preocupação de muitos. Então eles têm margem aí para queimar bastante, né? Outra coisa que eu queria colocar aqui, eles fazem muita comparação baseada no salário mínimo. Eles não podem comparar uma profissão de risco com o salário mínimo. Eles não podem comparar uma profissão onde a pessoa que ganha um salário mínimo trabalha 44 horas por semana, enquanto a gente está trabalhando 76 horas por semana. Eles não podem fazer uma comparação de uma pessoa que trabalha no salário mínimo ganhando somente pela mão de obra, enquanto a gente tem que ganhar pela mão de obra e pelo nosso patrimônio que nós colocamos à disposição da empresa. Porque a moto é nossa, todo investimento é nosso. A capa de chuva, o capacete, tudo é nosso. É do nosso bolso que está saindo isso. Então, assim, se todo o custo é nosso, eles têm que pagar um valor melhor. Aí eles colocam, deputado, que a gente é autônomo. Mas veja só, aonde está a autonomia? Porque a autonomia é o poder de negociar o preço do serviço e as condições de trabalho. A gente não tem isso no aplicativo, mas para tirar a dúvida, eu pergunto para os motocas que estão aqui. A gente tem o poder de negociar o preço do serviço e as condições de trabalho? Não! Então aqui está bem claro, isso não é autonomia. Nós queremos a verdadeira autonomia. E aí a gente vai lutar por isso. Eles falam que a gente tem liberdade.
E dentro dessa liberdade que eles falam que a gente tem, com a baixa remuneração que a gente ganha, a gente, não, eles trabalham quando quer, mas com os valores baixos, a gente tem que trabalhar de 6 a 7 dias por semana, até 12 horas por dia, alguns até mais. Então, assim, que liberdade é essa? Que você não tem opção, porque a situação te cobra a trabalhar, né? Se você olhar os termos de condições dos aplicativos, só tem regras contra nós. Não tem regra nenhuma para eles. Não tem uma regra se eles bloquearem a gente injustamente, se eles não tiver um local para atender a gente quando o aplicativo travar. Então, assim, que as são essas? É só para nós as regras? Para eles não tem nada? Então, seria bom dar uma olhada nisso. As paradas técnicas, as esperas que o motoca fica, às vezes, 1 hora no cliente, às vezes mais 15 minutos uma hora no restaurante para pegar a encomenda lá, o lanche, e mais 15 minutos, às vezes, no cliente, que não é ganho por isso. E se ele desalocar aquela corrida, ele é punido, baixa o score dele. Se ele negar a corrida, ele também é punido. Ele tem a parada técnica. Então tudo isso não está sendo visto. Lembrando que o nosso foco aqui é a pauta do break, mas a gente tem que deixar claro as outras coisas que estão acontecendo também. Não tem um local físico para a gente atender a gente. Até o seguro que eles dizem que tem, que era no valor de 100 mil, eles baixaram agora para 60 mil. Isso é muita canalice com o trabalhador que sustenta essa empresa, que faz essa empresa ganhar tanto dinheiro e ela não retribui de forma alguma quem está levando essa empresa nas costas, né? O iFood, deputado, ele teve uma situação aí chamado o bloqueio, né? Onde ele bloqueia o motoca sem falar para o que ele foi bloqueado e sem dar a chance dele se defender. E com isso, o motoca foi bloqueado e perdeu sua fonte de sustento. Ele financiou uma moto, ele se endividou todo, pegou dinheiro com a família para poder trabalhar e ter um sustento. E do nada, sem explicação nenhuma, ele foi bloqueado. E aí, a gente entende o quê? A empresa bloqueou, o Johnny aí, o iFood vai ter a oportunidade de explicar, né? Mas eles bloquearam e o entregador, então, quer dizer, ele fez alguma coisa grave. Porque se ele foi bloqueado, não teve nem a chance de se defender. Mas aí, olha que interessante, o iFood lançou o iFood Segunda Chance. Ué, peraí, por que Segunda Chance? Toda vez que eles estão sem entregador, eles inventam uma moda nova. Então, se ele está dando uma segunda chance para um entregador que foi bloqueado injustamente, é justamente eles admitindo que foi injusto aquele bloqueio. Porque se fosse alguma coisa grave, ele não voltava. Então, que seja muito bem visto isso, é que quando a gente faz essas paralisações, eles querem punir a gente de alguma forma, tentando colocar mais pessoas na plataforma. Eles estão colocando vários bônus aí, olha, ganhe R$600 para você fazer 20 entregas. E vários relatos estão chegando em nós, que os entregadores fazem 10 entregas e depois não toca mais. É para deixar o entregador na rua, viciar o entregador, para que ele fique lá desesperado atrás de corrida de novo, né? E eles não falam, né, esse ponto de quanto tempo o entregador fica na rua esperando corrida, né? Então, aí eu pergunto, cadê a autonomia dentro disso? Aonde está essa autonomia? Alguém aqui se sente autônomo nesse formato? Chega de fake news, iFood. É isso aí. Aí o iFood, ele coloca aí no Big Brother, que ele é a empresa de entregas aí e tudo mais, mas ele não está fazendo a locomotiva ali, que é a massa mesmo, que está fazendo essas entregas chegar no cliente, eles não colocam como prioridade, né? Aí eles estão colocando agora vários influencers aí, falando que o iFood é bom, que ganha 4 mil rapidinho e não sei o quê, só para iludir as pessoas, para as pessoas entrarem nesse sistema também. Então, finalizando aqui, a gente tem que ficar de olho, principalmente a massa que corre com a gente, nos ratos de aplicativo, que são as pessoas que estão infiltradas nos grupos de motoca, lançando fake news ou lutando contra o que a gente faz. A gente tem que identificar quem são esses ratos. Quando eles colocarem algumas coisas dentro dos grupos, a gente falar qual é a origem disso, aonde você conseguiu. Tem que começar a questionar essas pessoas para a gente encurralar eles. Então aqui, ô deputado, finalizando aqui, o que eu quero deixar bem claro é que eu sou o presidente de uma associação de autônomos. Eu estou dizendo que no aplicativo não tem autonomia, como os trabalhadores aqui também falaram. Nós queremos a verdadeira autonomia. Eu finalizo da seguinte forma, uma coisa que o Big Brother não mostra
que o iFood, ele entrega comida sim, mas ele também entrega exploração, precarização da profissão, ele também entrega sequelas, acidentes, ele entrega mortes e ele destrói família. E isso não é mostrado em lugar nenhum. Eu finalizo aqui que eu só estou tendo essa oportunidade de falar para todos aqui e para que essa voz chegue mais longe, graças a todos os trabalhadores que foram para a rua, que nos ajudaram a nível nacional. Em uma homenagem a esses trabalhadores aqui, eu quero gritar aqui, é o Branco!